Agora, Thiago, a sua frase sobre o Lucas Arcanjo, eu acrescentaria um trecho, porque quando a gente vê essa mudança de cenário, né? Você disse aí, o Lucas Arcanjo que salvou o Vitória em vários jogos, inclusive o de ontem, né? Sem dúvida, a defesa... Porque tem pelo menos duas defesas ali, tem uma pancadora de tem fora da área. Tem uma pancada acho que o Matheus Henrique, não tenho certeza, e ele faz uma defesa assim, Matheus Henrique mesmo, né? É uma defesa espetacular e mais uma no final, de mais uma cabeçada do Dineno, para segurar esse empate. Meus amigos do esporte, das coisas que mais me incomodam no futebol é postura de time dentro de campo. Postura covarde, time preguiçoso, time fronha. E tudo isso foi o Cruzeiro em boa parte do primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo e os caras fazem exatamente o contrário. Porque qualidade, ninguém discute que tem mais que o adversário. E por que precisou correr atrás do resultado? Por escolhas do Seabra, mas também por falta de postura, de concentração, de se ligar no jogo. Parece que os caras na primeira etapa estavam pensando lá na quinta-feira. E óbvio que o Seabra também estava, né? Uma displicência absurda, daí na segunda etapa se organiza, muda o time, coloca mais qualidade. O Dineno resolve quando a bola chega. Não tem bola perdida para o cara, um negócio impressionante. Aliás, Caio Jorge, desculpa, tá? Desculpa. E aí o Cruzeiro acaba reduzindo o tamanho do prejuízo. Só mais um detalhe. Caio Jorge, se liga, hein? Se liga, não tá bem não, hein? De qualquer forma, o quarto jogo sem vitória entre Brasileirão e Sul-Americana, isso tem que mudar na quinta-feira, né, gente? Tem que ganhar do Boca de preferência por diferença de 2 gols para evitar a fadiga dos pênaltis. Mas se bem que se passar nos pênaltis também ninguém vai reclamar. Enfim, todos lá no Cruzeiro, todos sabem disso. E o Seabra sabe muito mais que todo mundo, se é que vocês me entendem, né? Fernando Seabra, sempre muito... Paciente, paciente, elegante e inteligente, ele dá boas respostas, ele não se altera. Mas a verdade é que o Cruzeiro deixou de jogar. Depois daquele grande jogo contra o Botafogo, em que a gente aqui até colocou o Cruzeiro como postulante ao título, o Cruzeiro parou. O Cruzeiro perdeu para o Fortaleza em casa, né? O jogo foi em Cariacica, empatou jogando mal contra o Atlético Mineiro no Mineirão, perdeu para o Boca. E consegue um empate muito mais no abafa por ter um jogador a mais no Barradão do que realmente por ter jogado bem. Segundo tempo pode até falar que jogou, mas teve a facilidade de ter tido um jogador a mais, porque no primeiro tempo foi envolvido até com certa facilidade pelo Vitória, né, Caio? Foi. E eu acho que a gente tem que dar um pouquinho de tempo ainda para que esses jogadores que chegaram óbvio. Busquem o entrosamento ideal, as ideias de como o time se movimenta em campo. Então, acho que tem que ter um pouquinho de paciência. O Cruzeiro está na briga. Eu acho que se reforçou muito bem. Tem esse momento um pouquinho abaixo daquilo que vinha apresentando e que eu acho que é natural. Todos os times passam por essa oscilação. Mas hoje teve força para buscar. Não pode se dar o luxo, Cabido, na quinta-feira, de deixar de competir. Por que o Cruzeiro não competiu ontem no início do jogo? Qual que é a avaliação que você faz aí do trabalho do time do Fernando Seabra nesse empate por 2-2 com a Vitória? Há uma queda técnica visível nesse time. Visível. Um primeiro tempo horroroso, vocês falaram muito bem, primeiro tempo horroroso. O Cruzeiro não tinha saída de bola, gente. Aquilo que a gente acostumou a ver, principalmente o Cruzeiro no primeiro turno do campeonato, de trabalhar bem a bola, desenvolver o jogo, fazer a sua construção ofensiva desde o campo de defesa, isso não tem acontecido e muito mérito do adversário que tem marcado em cima, mas é impressionante como o Cruzeiro está sem solução para isso, né? E quando você tira o Matheus Pereira do time, Grice, Rafa e Vini, cara, o time não consegue pensar o jogo. O Cruzeiro ontem não conseguiu fazer nenhuma transição ofensiva, cara. Negócio inacreditável no primeiro tempo ontem. E aí, a minha dúvida com relação ao Seabra por que ele demorou tanto para colocar o Dineno? Qual foi o problema de não entrar com o Dineno? É parte física? Miranda vai pesquisar a mesma coisa que eu, eu acho. É parte física. Entrou o Dineno? Não, ele entrou no minuto 67, 68, não lembro mais. Mas eu teria voltado com ele e com o Matheus Pereira no intervalo do jogo. 65, 20 minutos. Pois é. Eu teria entrado com ele e com o Matheus Pereira no intervalo do jogo, cara. O jogo, ele se deu para fazer cruzamentos na grande área. Ele se deu, assim, o Vitória, ele abaixou a linha completamente. E o Cruzeiro, ele demorou para entender que o jogo era esse. Né? Só um ponto assim, né, aí vou defender aqui o Seabra nesse sentido, uma sensação, uma impressão. Eu acho que talvez o Dineno tenha demorado um pouco mais a entrar por conta da lesão do Barreal. Que obrigou ele a fazer uma mexida muito no começo, se ele fizesse a segunda já com 15 minutos, ele ia ficar meio amarrado mas eu não sei substituição. Mas o Cabeção tá falando para entrar no intervalo, no intervalo do jogo. Poderia ter entrado no intervalo. Porque assim, você tem um homem-gol no seu banco de reservas, com uma defesa que estava com a menos e jogando com a linha super baixa. Porque o Vitória, ele já indicou que jogaria com a linha baixa após o segundo gol e mais ainda com a expulsão do Neres.
né? O Carpini já fez essa mudança jogando o time para trás. Cara, o que você vai fazer? Você tem que apostar tudo, você tem que jogar com o que você tem. E como o time estava extremamente fechado, o Vitória estava extremamente fechado, você tinha que ter colocado alguém para pelo menos tentar segurar essa bola no ataque e fazer uma especialidade diferente daquilo que vem demonstrando, que é a jogada aérea com a bola na cabeça do Dineno. E deu certo. Eu só não entendi porque ele não fez isso antes. A gente já falava isso na transmissão. Cara, põe o Dineno, põe o Dineno. Ele é um jogador que precisa também de minutos, ele é um jogador importante. Você não pode simplesmente escantear o Dineno achando que a solução vai ser sempre mudando as mesmas peças. Apesar de que ontem você viu o Seabra tirando o lateral, jogando o Arthur Gomes pro lado, né? O Kaique jogando mais aberto pelo lado esquerdo, a entrada do Vital também. Inclusive, a gente pode até conversar depois aqui por que entrou o Vital e não o Vitinho, já que ele, entre aspas, era o homem que estava substituindo o Barreal, mas enfim, o Cruzeiro conseguiu o resultado, estava ruim, mas aí ficou um pouquinho menos pior com o empate de ontem 1-1, viu, Gris? Vou 2-2, você cometeu o mesmo erro que eu no bolão. Teníamos certeza de que fue un mal primer tiempo del equipo, más que a últimos 20 minutos del primer tiempo ya estábamos mejor que nuestro rival. Mas con la ventaja numérica nosotros tenemos una posibilidad de voltar con más agresividad, también con placar 2-0 de baixo y tenemos que ir a buscar a juego. Nuestro equipo tiene mucha ventaja, estamos después de un juego muy importante que no conseguimos el resultado que nosotros fue a buscar lá, ¿no? Mas sabíamos que para nós era muito importante este jogo e acho que se demonstrou. Mas contento por a reação eu acho que foi muito legal, foi boa. Nos vamos com um pouco de sabor amargo por a criação de 2 ou 3 chances muito claras para poder ganhar o jogo. E vamos com essa mentalidade de jogar a quinta um jogo transcendental. Notícias recentes do Cruzeiro relatam a evolução das lesões de Rafa Silva e Gabriel Veron. O departamento médico do clube informou que Rafa Silva está em tratamento para uma lesão no tendão do joelho direito, enquanto Gabriel Veron está em recuperação avançada de uma lesão muscular na coxa esquerda. Gabriel Veron perdeu 5 jogos devido à lesão, sendo uma pela Sul-Americana e 4 pelo Brasileirão. Apesar de ter sido uma das principais contratações do Cruzeiro para a temporada, Veron marcou 4 gols em 21 jogos. Por outro lado, Rafa Silva participou de 16 partidas e marcou 4 gols. Não há previsão de retorno para os dois atacantes, mas quando voltarem, terão que enfrentar uma competição interna ainda mais intensa devido às novas contratações para o setor ofensivo do Cruzeiro. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!